Bem-vindos, bem-vindas, queridos alunos e suas famílias, Escola Nossa Senhora de Fátima, sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Aula de Ensino Religioso, professora Sandra Bazanini. Hoje estaremos então aprofundando, conhecendo, retomando sobre a identidade e a missão da Beata Josafata. Esta, que é a cofundadora da Congregação das Servas de Maria, a primeira congregação feminina da Ucrânia. Em 1869, no dia 20 de novembro, a próxima sexta-feira, nascia na cidade de Leópolis a pequena menina Miquelina Hordachevska. Miquelina era filha de Jacó e de Quissênia, ambos muito humildes, trabalhadores, o pai marceneiro, a mãe dona de casa, que cuidavam aí dos seus 9 filhos. Também essa mãe cuidava de uma granja e tudo isso era envolvido para o sustento da família. Sempre foram muito religiosos, cuidaram da educação dos filhos em casa, da educação espiritual, e dentro da sua humildade passaram por várias dificuldades, mas nunca deixaram de acreditar, de ter fé em Deus. Miquelina foi assim crescendo. Em 1887, ela participa de um retiro espiritual dirigido pelo padre Jeremias, e este sacerdote passa a ser o seu diretor espiritual. Miquelina então aceita, em 1891, a ser a primeira membro de uma nova congregação. Esta congregação seria feminina, na qual as irmãs, iriam desenvolver vários trabalhos sociais, juntamente com a comunidade, estariam em constante serviço, em constante missão. Em agosto, dia 22 de agosto de 1892, Miquelina regressa a Leópolis, a sua cidade natal. Ela idealiza e confecciona o seu próprio hábito. 2 dias depois, ela recebe o hábito religioso e o nome de Josafata, na igreja de Santo Onofre, em Leópolis. Josafata, em homenagem ao mártir São Josafá. Já no mesmo dia, ela transfere para Zuzel, onde o padre Seletesky, construiu uma casa para as irmãs. Então agora a Madre Josafata, ainda não madre, mas irmã Josafata, começa a trilhar um caminho de muito estudo, de muita oração, de muito trabalho, de muita organização, para assim construir, de uma forma muito cheia de fé, muito bem organizada, essa congregação feminina. Dia 27 de agosto de 1892, recebe então a bênção e é inaugurada a primeira residência das Irmãs Servas de Maria, das Servas da Imaculada Virgem Maria, e a irmã Josafata é designada superior e mestra das noviças. Passado 2 anos já, em 1894, a congregação conta com 40 religiosas, e assim ela vai se estruturando. Em 21 de julho de 1895, as Irmãs Servas inauguram a primeira casa para idosos e a diretora é a irmã Josafata. Passado mais um tempo dessa caminhada, dessa missão da irmã Josafata, ela vai então organizando as irmãs, passando por algumas dificuldades em relação às questões financeiras, a questão também de convivência com as outras irmãs, e acaba às vezes sendo até mesmo negado os seus votos, a renovação dos seus votos,
mas ela não desanima, ela não entrega os pontos, ela continua ali na sua missão e no seu serviço de ajudar onde houvesse maior necessidade. Era na escola, era com os idosos, era onde as pessoas estavam doentes, não só do corpo, mas também do espírito. Ela foi acompanhando as irmãs indo para as suas missões. Tudo isso com muita humildade e com um olhar cheio de esperança. Em 5 de maio de 1909, a irmã Josafata faz seus votos perpétuos e aceita as responsabilidades de vice-superiora geral das irmãs servas de Maria. No dia 25 de fevereiro de 1911, 7 irmãs saem da Ucrânia e viajam para as missões aqui no Brasil. Em 1914, irmã Josafata começa a contrair uma doença chamada de tuberculose óssea. Em março de 1919, ela prevê a sua morte, que seria no dia da Anunciação, em 7 de abril pelo calendário juliano. E em 7 de abril de 1919, ela sente terríveis dores e vem a falecer. Morre santamente. E a partir de então, em 1982, ela é beatificada. Se torna então a Beata Josafata Hordachevska. Toda essa história para a gente entender um pouquinho, alguns pontos principais, que tem muita história linda, entendermos essa questão da missão, da identidade dessa mulher que fez a diferença nesse final e início de século, né, passado, e que a gente precisa entender que semana que vem estaremos em festa. Teremos aí quarta, quinta e sexta alguns momentos para a gente refletir um pouquinho sobre essa pessoa que para nós da Rede Imaculada de Educação é um exemplo de fé, de missão, de profetismo, de serviço aos nossos irmãos mais necessitados. Fica então como atividade, e essa atividade deve ser constante, a nossa prática orante. Como este final de semana é um momento para a escolha dos nossos prefeitos, vereadores, vereadoras em todo o Brasil, peço para que vocês, bem pequenos, na sua humildade, com as suas famílias, tenham um momento de oração, em especial para que todos nós que iremos cumprir o nosso papel de cidadão, de cidadã, sejamos iluminados e iluminadas pelo Espírito Santo para que saibamos escolher o que melhor for e que seja a vontade de Deus, iluminando essas pessoas para que o nosso Brasil, né, venha a ter melhores políticos, melhores políticas públicas que nos ajude a caminhar, que nos ajude a viver uma vida mais digna. Um grande abraço, tenham todos um abençoado final de semana e até a próxima, se assim Deus permitir.